Bom, pessoal, e agora a gente vai para o segundo vídeo, que é o vídeo 2 de 4. Né? Você já deve ter assistido o vídeo 1 de 4. Se não assistiu, eu recomendo que assista, porque é importante, que a gente colocou alguns conceitos que eu diria que são pré-requisitos para o que a gente vai ver daqui para frente. Portanto, antes de ver esse vídeo 2 de 4, eu sugiro que você veja o vídeo 1 de 4, ok? Mas vamos para o vídeo. Vamos falar de curto-circuito e seus efeitos. Curto-circuito em uma linha de transmissão. O que é exatamente um curto-circuito? Veja só. Nós representamos aqui um sisteminha em que eu tenho um gerador com sua impedância interna, eu tenho uma linha de transmissão que naturalmente tem a sua própria impedância, e eu tenho uma carga que tem uma impedância que certamente ela é muito maior do que todas essas impedâncias aqui. Porque uma carga pode representar, por exemplo, uma cidade, né, onde você tem vários tipos de carga, muitas cargas, então é uma impedância realmente grande. Então, esse meu gerador ele deve ter uma potência grande o suficiente para poder alimentar essa carga. E naturalmente, em função da potência da resistência interna e da resistência desses disjuntores e a impedância da carga, eu vou ter uma corrente de regime aqui, uma corrente que a gente chama de corrente nominal, circulando por esse circuito. Então, tanto meus cabos como meus equipamentos, meu gerador, os meus disjuntores, transformadores, seccionadoras, tudo são projetados para trabalhar com essa corrente nominal permanentemente. Então, esses equipamentos são projetados dessa forma. Aí, o que é que acontece? Esquecendo esse curto-circuito que eu estou mostrando aqui. Em condições normais, eu estou com isso aqui funcionando assim, tá? Com a corrente nominal, e todos os equipamentos estão preparados para essa corrente. Então, de repente, ocorre um curto-circuito da face para a terra, e o que acontece? A grande parte da impedância ela é retirada do caminho. Então, eu não tenho mais essa impedância toda agora para a corrente percorrer. Toda a minha potência vai ser aplicada em cima dessa impedância, ou seja, toda a minha tensão, minha potência que eu tenho no meu gerador, está apenas em cima dessa impedância e da impedância desse cabo. Então a corrente aqui ela é infinitamente maior do que a corrente de carga, a corrente nominal. E aí, quando isso acontece, essas correntes elas podem causar muitos danos aos circuitos, aos equipamentos elétricos, a geradores, a própria linha de transmissão, a disjuntores, transformadores, essas coisas todas. Então, é preciso que a proteção atue o mais rápido possível para eliminar esse defeito e você evitar os efeitos danosos da corrente de curto-circuito. Bom, e quais são os danos causados por um curto-circuito? Então, essa corrente muito alta, ela afeta os equipamentos. Ou seja, ela não tem influência sobre o consumidor porque ela aconteceu antes das cargas. Então, ela não tem nenhum efeito sobre as cargas, mas ela tem efeito sobre os equipamentos. Ela afeta os equipamentos. A forte corrente causa aquecimento excessivo, que pode resultar em incêndio ou explosão nos equipamentos, né? Às vezes, o curto-circuito assume a forma de um arco e causa danos consideráveis ao sistema. Então, uns exemplos que a gente poderia dar é que um arco numa linha de transmissão que não seja eliminado rapidamente, ele pode queimar gravemente o condutor, o próprio condutor, e quebrar o condutor. O efeito da temperatura ele pode resultar na quebra do condutor. E dessa forma interromper a linha de transmissão por um tempo longo, né? Até que a pessoa volte lá, até que vá lá e troque e bote outro condutor. Então, veja que é um prejuízo enorme. E essas temperaturas, claro, né, o curto-circuito, e essas correntes de curto-circuito, elas podem produzir temperaturas muito altas devido à dissipação de energia no circuito, né? E uma comparação que a gente pode fazer, só para a gente ter uma ideia da gravidade, é comparando com uma soldagem a arco. Né? Isso é um exemplo comum de aplicação prática do aquecimento devido ao curto-circuito. Então, na verdade, uma máquina de solda a arco, ela é uma máquina de curto-circuito. Você provoca um curto-circuito e aquele arco provocado por aquela máquina, ela aquece o metal de tal forma que você consiga unir dois metais fundindo os dois juntos, como resultado da máquina de solda do arco que ela provoca. Então isso aí só para a gente ter uma ideia do quanto é prejudicial uma corrente alta, uma corrente de curto-circuito. É claro que no ferro de solda o cara fica lá o tempo suficiente para
obter o resultado desejado, que é justamente fundir aquelas peças metálicas. E no caso de um curto-circuito, a gente quer exatamente o contrário. A gente quer que essa corrente seja eliminada o mais rápido possível. Então, esses basicamente são os efeitos da corrente, né? Quando a corrente é muito alta, ela afeta basicamente os equipamentos. E a tensão muito baixa, ela afeta consumidores, né? Eu não enfatizei, mas no que você tem um curto-circuito, o que é que acontece? Além de você ter uma corrente muito alta, nesse ponto aqui onde houve o curto-circuito, a tensão é zero. Porém, na carga, ela pode se aproximar de zero e, com certeza, vai causar distúrbio para os consumidores, mesmo que você tenha outras linhas em paralelo alimentando determinadas cargas, mas esse curto-circuito ele causa um afundamento de tensão e em equipamentos vizinhos, em linhas vizinhas, e pode afetar fortemente os consumidores. Isso é uma das características. Curto-circuito em relação à tensão quando ela baixa muito. E às vezes chega até a zero na subestação, se o curto for muito perto da subestação. Se a tensão permanecer baixa mesmo por alguns segundos, os motores do consumidor podem ser desligados e os geradores no sistema de energia podem se tornar instáveis. Isso também é um problema para os geradores. Com a tensão muito baixa, você pode ter também um fenômeno conhecido como oscilação de potência, que é uma das coisas que causa no sistema, né? Os próprios geradores se tornarem instáveis. Devido aos efeitos prejudiciais do curto-circuito, é desejável e necessário desconectar a seção defeituosa e restaurar as condições normais de tensão e corrente o mais rápido possível. Isso porque, como a gente diz, e como a gente falou, a baixa tensão gerada pela falha no sistema, na linha, por exemplo, tem um efeito muito prejudicial aos serviços prestados pela rede elétrica. E aí é quando é necessário que você desligue a sua linha o mais rapidamente possível. Com esses comentários que a gente fez aqui sobre o curto-circuito, os danos que um curto-circuito pode causar, tanto em relação à corrente como em relação à tensão, vamos ver o seguinte agora: os objetivos da proteção. O objetivo real da proteção da linha de transmissão é detectar falhas ou condições de operação anormais e iniciar ações corretivas. Obviamente, um relé não pode evitar a falha. O que é que está se dizendo aqui? O relé não tem o objetivo de evitar uma falha no sistema. O que evita a falha no sistema é a manutenção preventiva. É você, como eu comentei ali atrás, é você correr a linha toda, verificar se não tem cabo baixo, verificar se não tem árvore que cresceu demais na faixa de servidão, verificar se não tem isolador quebrado, verificar se não tem conexão frouxa, o que provoca ponto quente, por exemplo, em determinados locais. Então, toda uma verificação dessa, uma inspeção bem feita, ajuda, mas não evita o defeito. Agora, uma vez que o defeito foi identificado, aí sim o relé deve cumprir a sua função de detectar essa anormalidade, atuar e desligar a linha ou o equipamento o mais rapidamente possível para minimizar os danos que o curto-circuito pode causar. Mas, obviamente, que um relé não pode evitar uma falha. Ele apenas elimina o curto-circuito através da abertura dos disjuntores da linha, tá? Para minimizar os danos causados ao sistema e aos consumidores. Seu objetivo principal é detectar a falha e tomar as medidas necessárias para minimizar os danos ao equipamento ou ao sistema, como nós falamos. Os parâmetros mais comuns que refletem a presença de uma falha são as tensões e correntes nos terminais do equipamento protegido ou nos limites de zona apropriados. O que a gente diz aqui é que o relé protege aquilo que você determinar. Então, se eu estou falando de uma proteção de primeira zona, eu vou fazer um breve comentário depois sobre proteção de primeira zona, mas a proteção de primeira zona é aquela proteção que deve operar instantaneamente. Mas eu não posso eliminar um curto em toda a linha instantaneamente, porque se eu botar uma primeira zona para ver a linha toda, como ali tem erros envolvidos, principalmente os T6, tem um erro na faixa de 10%, então você pode operar para um curto externo e desligar a sua linha indevidamente. Então, você deve botar um ajuste adequado para poder o relé ver até onde você quer que ele veja. É claro que como você não pode ver 100% da linha, tem outros artifícios. Você tem uma segunda zona, mas aí ela já é temporizada. Mas se você entra com um esquema de teleproteção, você consegue eliminar o defeito mesmo numa segunda zona em tempo de primeira zona. Então tem essas alternativas para a proteção para você eliminar esse curto-circuito o mais rápido possível. Então isso é uma coisa que o ajustador tem que fazer. E onde é que ele
pega essas informações para fazer isso? Justamente naqueles equipamentos que a gente viu lá atrás, o TC e o TP. Através daqueles sinais ali, que eles têm corrente e tensão secundárias proporcionais às grandezas do primário, é por ali que você ajusta para saber exatamente se aquele nível de corrente ou aquela tensão são normais ou são anormais, para daí o relé de proteção tomar providência e desligar a linha ou o equipamento. Esse é o objetivo da proteção, e quem dá essa informação para a proteção, como eu disse, são os TCs e os TPs, que pegam as grandezas primárias, levam para o relé, uma grandeza muito mais baixa, mas proporcional ao que está correndo lá. Você só precisa chegar no relé e botar um ajuste e dizer que a relação do meu TC 2.000 para 5, a do TP é de 4.000 para 1, coisa do tipo. Por exemplo, se um TC tem uma relação de 1.000 para 5, significa dizer que uma corrente de 1.000 amperes está passando aqui, no secundário, ou seja, o que está entrando no relé são 5 amperes. E se uma corrente de 500 amperes está passando aqui, o que está entrando no relé são 2,5 amperes. E elas são exatamente proporcionais. E se for um TC com a relação para 1, se eu estiver passando 1.000 amperes no primário, está entrando 1 ampere no relé. E se estiver passando 500 amperes no primário, está entrando 0,5 amperes no relé. Então são esses equipamentos que fornecem essas informações para que o relé de proteção ele detecte a normalidade e mande desligar o circuito. Bom, agora vamos ver os tipos de curto-circuito no sistema elétrico. Essa é uma estatística de distribuição de faltas nos sistemas de alta tensão. Essa estatística, eu não lembro onde eu peguei, mas é um órgão confiável que faz essas estatísticas. Mas com certeza são de órgãos confiáveis. Certamente eu acho que o ONS tem isso também lá. Então veja o que acontece aqui. Num sistema de alta tensão, do total, 70% dos curtos-circuitos são fase-terra, 15% são curto fase-fase, 10% são curto fase-fase-terra ou curto bifásico-terra, e apenas 5% são curtos trifásicos. Para esse nível de tensão, é esse o percentual. Agora veja aqui, para a linha de extra alta tensão, o curto fase-terra é 93%, dos curtos que ocorrem são fase-terra, apenas 4% são curto fase-fase, 2% são curtos bifásico para a Terra e apenas 1% é curto trifásico. Aqui eu chamo a atenção para o seguinte, se você olhar de cara aqui, como existem dois tipos de religamento, monopolar e tripolar, porque o religamento tripolar ocorre o seguinte, independente do tipo de falta, se você escolher o religamento tripolar, se a falta for monofásica, bifásica ou trifásica, o disjuntor vai abrir as três fases. Mesmo que seja monofásica, ele abre as três fases e religa as três fases. No entanto, se o religamento é monopolar, ele só vai abrir aquela fase defeituosa. Então aqui a gente teria uma grande vantagem para se usar um religamento monopolar, porque, para esse caso aqui, por exemplo, 93% das faltas que ocorrem são do tipo monopolar. Então você teria uma grande chance de religar, e sem contar que a maioria dessas faltas também são faltas fugitivas. Então você teria um sistema bastante confiável se você usasse o religamento monopolar. Só que a gente vai ver depois que tem algumas razões que impedem, né, da pessoa usar, e você vai ver que a maioria dos religamentos que são usados, eles são tripolares, mesmo na extra alta tensão. Tem alguns casos de religamento monopolar, mas são poucos. Mas depois a gente vai falar sobre alguns aspectos que possivelmente é o que impede que as pessoas prefiram o religamento tripolar ao invés do religamento monopolar. Bom, e aqui nós vamos falar dos tipos de religamento, como eu já comentei rapidamente aí. O religamento monopolar, ele geralmente é usado em linha de extra alta tensão, acima de 500 kV, 500, 700, 1000 kV. E o religamento monopolar ele tem como vantagem o seguinte, a maior incidência de defeitos monofásicos, como nós vimos aí atrás, né? Que no caso da extra alta tensão, 93% dos defeitos que ocorrem são defeitos monofásicos. Na sua maioria, os defeitos também são transitórios, portanto, são temporários. Quando você desliga a linha que religa, o defeito já desapareceu, ou seja, já se extinguiu, então o religamento é aceito. E um religamento monopolar ele minimiza os distúrbios causados pelas faltas. A gente vai explicar quando a gente comentar. O religamento monopolar ele deixa o sistema mais estável do que o religamento tripolar. Com isso, a gente mostra as vantagens do religamento monopolar em relação ao religamento tripolar. Melhoria na estabilidade de transitórios,
aumento na confiabilidade e disponibilidade do sistema, né? Por que melhoria na estabilidade de transitórios? É porque eu não desconectei minha linha do sistema, desconectei só uma fase. Então, o efeito dos transitórios aí são bem menores. Eu estou com o meu sistema sincronizado e apenas desliguei uma fase e religuei. Então, os efeitos causados é muito menor do que no religamento tripolar, onde eu estou desligando as 3 fases e depois religar as 3 fases novamente. Então, tem essa vantagem aqui. Aumento na confiabilidade e disponibilidade do sistema. Confiabilidade seria o caso, por exemplo, de eu ter quase certeza que na maioria dos casos o religamento vai ser bem sucedido, porque como eu já estou com 2 fases fechadas, fechar uma terceira fase, você não perdeu tanta potência. Por exemplo, disponibilidade do sistema, juntando essas duas coisas aqui, confiabilidade e disponibilidade. Numa linha, por exemplo, uma linha de 300 megawatts, faz um desligamento trifásico, você perdeu 300 megawatts. Se você fez um desligamento monopolar, você só perdeu 100 megawatts. Ou seja, você só perdeu 1/3 da potência. A outra coisa é as sobretensões de manobras, que elas são muito mais sérias, muito mais graves num religamento tripolar do que num religamento monopolar. Então, aqui ocorre sobretensões quando você religa as 3 fases simultaneamente. E a redução de oscilações torsionais nos eixos de grandes máquinas térmicas. Só para dar um exemplo aqui de um fato que eu já presenciei, eu trabalhava numa empresa, né, que tinha uma grande empresa de energia elétrica, e foi acrescentado lá ao nosso sistema elétrico uma das primeiras máquinas térmicas. E eu fiquei surpreso quando eu estava acostumado com um religamento que era entre 1 e 5 segundos, a depender do nível de tensão, e foi mandado uma ordem de ajuste pelo ajustador, que aquelas linhas que saíam da usina térmica, eram 2 linhas, para entrar no nosso sistema, o tempo de religamento seria de 10 segundos. E aí justamente por conta desses problemas, porque né, se você tiver um desligamento muito rápido e o religamento for monopolar, você pode fazer um religamento mais rápido, sem problemas, porque você continua com seus geradores lá funcionando e ligados com o seu sistema. Porém, se o desligamento for tripolar, então você precisa que a máquina se recomponha, né, até que ela se estabilize e fique lá certamente rodando em vazio até que você, quando tiver tudo estabilizado, tudo tranquilo, você vai lá e religa e coloca a máquina no sistema novamente. Então, sob esse ponto de vista, o religamento tripolar ele precisa de um tempo muito mais longo para você recolocar essas linhas em operação, essas linhas ligadas a máquinas térmicas, por conta disso. Né? Porque se você ligar imediatamente, a máquina ainda está se ajustando lá e você vai lá e bate ela no sistema. Aí você pode ter uma sobretensão, vai ter um transitório e tudo, e aí você pode ter um grande problema quando isso acontece. Por isso que os tempos de religamento têm que ser tempos longos. Então isso é uma desvantagem do religamento tripolar em relação ao religamento monopolar. No religamento monopolar, esse tempo é bem menor, porque esses efeitos também são menores. O religamento monopolar não requer verificação de sincronismo. Isso também é uma grande vantagem, porque, pela minha experiência, eu já tive muito religamento sem sucesso e quando a gente ia verificar era problema com relé de sincronismo. Então, considerando que você não tem relé de sincronismo no religamento monopolar, seria uma grande vantagem do ponto de vista de sucesso do religamento. Bom, e aí você poderia perguntar, e por que não precisa de sincronismo? Porque eu não preciso sincronizar nada, minha linha já está sincronizada. Apenas eu tinha 3 fases ligadas ao sistema, saiu uma, mas as outras 2 continuaram. Então essa linha está sincronizada. Se eu não tenho problema nenhum para manter, digamos, fase A e B conectada no sistema, por que eu teria para conectar a fase C? Certamente que as tensões ali estão equilibradas, as frequências, as fases estão tudo certinho. Então eu não tenho por que checar nada de tensão dos 2 lados para fechar a linha. Então eu não preciso de sincronismo. Outra pergunta que poderia surgir, e esse religamento, desligamento monopolar, ele não causa um desequilíbrio no sistema? Até causa. Mas dependendo do teu sistema, né? Tem que ser um sistema interligado, tem que ser um sistema em anel, e também tem que ser um sistema forte, né?
Ele pode causar um maior efeito se for um sistema não muito forte, mas se for um sistema forte, isso quase não é sentido. Até porque as cargas, de um modo geral, elas não são equilibradas, né? Elas têm desequilíbrios, né, em operação normal, e não seria uma linha de 500 kV onde você tivesse várias outras, que você tirasse uma fase que ela ia causar um desequilíbrio prejudicial ao sistema e ao consumidor. Então isso não chega a ser um grande problema. A questão de desequilíbrio, ela não só ocorreria nesse momento. Eu já tive a oportunidade de ver em subestações que eu trabalhei. Eu me lembro que eu tinha uma linha que ela alimentava uma siderúrgica. E tinha hora que o desequilíbrio era tão grande que a corrente de neutro ameaçava atuar o relé de sobrecorrente de neutro, né? Então, por vezes, a gente tinha que aumentar o ajuste do relé para ele não operar. E era um desequilíbrio natural. Por quê? Porque a carga lá era totalmente desequilibrada. Então, esse desequilíbrio é uma análise que se faz. Dependendo do tipo de carga que você vai alimentar, você bota um ajuste no seu relé de sobrecorrente de neutro, por exemplo, para ele não operar para um desequilíbrio natural do sistema. Então, a depender da carga, você pode aumentar esse ajuste. Então, é por essa razão que o religamento monopolar ele não traria problemas tão sérios, até porque o sistema já convive com esse tipo de problema em algumas situações. Agora, embora não seja necessário verificar o sincronismo, mas requer outras restrições operacionais ou de segurança. As restrições não é só o monopolar, é tripolar, qualquer um tem que ter, que é a questão de repente ter um relé de bloqueio operado, foi uma proteção de segunda zona que operou, então você não pode religar. Então tem outras coisas que impedem o religamento. Nós estamos falando aqui em termos assim do sistema, né? Não de proteção. Então ele tem esses cuidados que eu estou falando aqui, de restrições operacionais ou de segurança, vale tanto para religamento monopolar como para religamento tripolar. O religamento monopolar, embora tenha muitas vantagens, deve ser muito bem avaliado em função das proteções de neutro e do arco secundário, que dá reignição ao arco em função da indução das outras fases mantidas em operação. Vamos explicar o que é isso. A questão das proteções de neutro é justamente o seguinte: você tem um curto-circuito fase terra. Então, a proteção de neutro poderia até operar e deveria operar, porém, como a gente tem proteções mais rápidas, acaba que um relé diferencial de linha ou um relé de distância opera mais rápido do que um direcional de neutro. Aí ele nem opera. Mas qual é o problema que causa com a proteção de neutro? É o fato da linha já ter desligado, o defeito já ter sido eliminado e você ter corrente de sequência zero. E por que você tem corrente de sequência zero? Porque meu sistema está desequilibrado, eu estou com uma fase aberta. Eu tenho duas fases com carga e tenho uma fase aberta. Então, como meu sistema é aterrado, fatalmente vai ter corrente no neutro ali circulando e corrente alta. Então, o que é que ia acontecer? Eu ia mandar fazer um religamento monopolar e assim que eu religasse, quer dizer, antes mesmo de eu religar, o meu relé de neutro poderia operar e desligar os outros dois polos. Eu estou tentando fazer um religamento monopolar, que é vantajoso, mas aí meu relé de neutro pode operar e o relé de neutro, quando abre, ele abre os três polos do disjuntor. Então, tiraria a linha. Então, tem que se ter um mecanismo, né? Desativa o relé de neutro enquanto está acontecendo um trip e um religamento monopolar. O relé de neutro tem que ser desativado. No relé digital, isso é mais fácil de fazer. Mas, antigamente, a gente tinha que temporizar. Ou seja, quando partia um religamento monopolar, você tinha que temporizar o relé de neutro para que ele não desse trip antes de você completar o religamento. Senão ele ia atuar e desligar as outras fases. Esse é o problema do relé de neutro, mas que aí já é resolvido com essa questão de proteção. Com a questão de temporização, ou o próprio relé digital já tem algoritmo que verifica que está havendo um religamento monopolar e bloqueia o relé de neutro até que esse ciclo se complete. Mas tem também um desbalanceamento, como eu falei, né? Você pode ter desbalanceamento até em condições normais, mas na hora de um curto, naturalmente, que o desbalanceamento é maior. Isso pode gerar aquecimentos em motores e geradores, e também não é uma coisa boa. Mas se você religa rapidamente, geralmente o religamento do 500 kV é muito rápido, é coisa aí da ordem de 1 segundo, é o tempo de extinguir o ar que você já religa, então você resolve o problema dessa forma. Mas o problema assim, mais complicado que tem aqui é esse arco secundário. O que é o arco secundário? O arco secundário é o seguinte: você tem dois tipos de arcos. Você tem o arco primário e o arco secundário. O arco primário, na verdade, é o seguinte: eu tenho uma corrente de curto-circuito na linha altíssima, lá, vamos dizer, eu tenho uma corrente de 15 mil amperes no curto-circuito. Então o disjuntor vai ter que interromper aquela corrente
Imagina o arco para você interromper uma corrente de 15.000 amperes, num sistema aí de 500 kV, por exemplo. Então, eu estou fazendo um desligamento monopolar, eu extingui aquele arco, mas aí o disjuntor ele tem dispositivos, né? A câmara, por exemplo, a câmara de extinção de arco, que ela tem recursos para extinguir aquele arco, que é um arco altíssimo, né, de altíssima temperatura, e aí você tem vários processos que eu não vou comentar aqui, para extinguir aquele arco do disjuntor na hora que o disjuntor abre seus contatos, é o arco primário. Então, quando você separa os contatos do disjuntor, o arco primário ele desaparece, ou seja, aquela corrente de 15.000 amperes, chutando aqui, ela desaparece. Qual é o problema agora? O problema é que, como eu estou com duas fases energizadas, e às vezes tem uma linha paralela também, aí eu fico com o que se chama arco secundário, ou seja, o arco ele não se elimina totalmente. Você elimina o arco primário, mas continua existindo um arco em função da indução das duas fases que estão energizadas. É claro que esse arco secundário, a corrente dele é bem menor. Só que se ele demorar muito, ele vai acabar impedindo o religamento, ou seja, você perde o religamento monopolar. Então, esse é um problema, é o problema talvez mais complicado para você ter um religamento monopolar. Está entendendo? Então, tem processos aí que o pessoal tenta, alternativas para poder evitar esse problema, mas não é um problema de fácil solução, porque a indução está lá. Esse arco secundário, ele fica lá presente. Aí eu não sei exatamente como o pessoal tem resolvido isso, mas é um problema que acontece e é uma das grandes dificuldades no religamento monopolar. E aí vamos falar do religamento tripolar. O religamento tripolar requer uma sincronização completa ou verificação de tensão, além de outras restrições operacionais ou de segurança, como a gente falou ali. E eu até já comentei algumas coisas aí quando eu falei do monopolar, que no caso do tripolar era prejudicial. Mas aí a gente vai continuar aqui. O religamento tripolar tem a possibilidade de danos ao torque do eixo do gerador e deve ser examinado cuidadosamente antes de aplicá-lo. O triplo ocorre em todas as três fases para todas as faltas e em seguida o religador fecha as três fases simultaneamente. É isso que a gente está dizendo, que a gente já comentou também, é que no religamento tripolar não importa, se mesmo que o defeito seja monofásico, o desligamento vai ser das três fases. Ele manda religar as três fases. E a gente já comentou ali atrás que o religamento das três fases ele causa problemas de estabilidade no sistema. O religamento automático é inicializado exclusivamente por atuação da proteção da linha e esquemas de teleproteção com atuação em tempo de primeira zona. Depois a gente, em outro vídeo aí, a gente fala dessa questão de primeira zona. Mas a primeira zona é uma proteção que você ajusta para ela ver no máximo 80% da linha. E ela é instantânea. Se você botasse uma proteção instantânea para ver 100% da linha, certamente que ela poderia ver um defeito na linha seguinte e você tem uma abertura indevida. Por isso que ela só alcança em torno de 80% da linha. E aí só quem parte do religamento é a proteção de primeira zona. Aí você diz, bom, mas se o defeito for na segunda zona, não vai ter religamento? Vai. Porque nós estamos considerando aqui um sistema em anel, né? Então eu tenho alimentação pelos dois lados. Se ele não está na primeira zona de um lado, ele está na primeira zona do outro. Ah, tudo bem, mas um lado é primeira zona, religa, o outro é segunda zona, não religa. Não, a gente tem a teleproteção justamente para isso. Então a teleproteção faz com que um defeito na segunda zona, ele acabe sendo eliminado em tempo de primeira zona. E eu relembro mais uma vez, né, aproveitando para fazer uma divulgaçãozinha do meu curso. Então, lá no meu curso de proteção de linha de transmissão, eu explico tudo isso direitinho, os esquemas de teleproteção, né, o DTT, o POT, o Wikifeed, todos os esquemas e nuances dos esquemas de teleproteção está lá no meu curso de proteção de linha de transmissão, que é o PLT que vocês encontram lá no site que eu mostrei lá no primeiro vídeo, ok? Bom, já que nós falamos agora que o religamento só pode ser acionado por uma proteção instantânea, e a gente já sabe que o motivo é a questão da estabilidade do sistema, porque se você for fazer um religamento tripolar com uma temporização de 400 milissegundos, que é o tempo da segunda zona, você pode causar um grande desequilíbrio no sistema, podendo até provocar uma perda de sincronismo. Então, não pode haver religamento para triplo temporizado. Todo religamento, que seja monopolar ou tripolar, somente instantâneo, com a proteção atuando instantaneamente. Primeira zona ou então com a combinação da segunda zona com um esquema de teleproteção que atua em tempo de primeira zona.
E aí nós vamos falar do tempo morto no religador, que nós vamos precisar dele no segundo vídeo. Mas mesmo eu já vou adiantar nesse vídeo, porque aqui não vai dar para avançar muito, porque o vídeo não fica longo. Mas vamos falar do tempo morto do religador e depois a gente explica direitinho o religador no outro vídeo. O que é o tempo morto do religador? É o intervalo de tempo durante o qual a linha deve ficar desenergizada. Seu início se dá com a abertura automática do disjuntor, seu final se dá com o comando de religamento automático. É um parâmetro ajustável, né? Porque depende das características do sistema e de alguns outros parâmetros para você calcular o tempo morto do religador. Existe até uma equação empírica aí que calcula isso, mas hoje o pessoal já tem basicamente um padrão para calcular esse tempo morto e quase não usa essa fórmula, mas na verdade ela existe. Bom, e agora nós vamos falar aqui do diagrama de tempo do religador para a gente entender alguns conceitos que a gente falou aí. Quer dizer, o objetivo principal é eu explicar esse tempo morto do religador, mas aqui a gente vai dar uma geral de um ciclo de religamento para a gente entender como isso acontece. Veja só, isso aqui é um diagrama de tempo e estamos considerando o seguinte: nesse momento aqui ocorreu uma falta no sistema. E aí tem o tempo T1, que é o tempo de atuação da proteção. Mas não é só o tempo de atuação da proteção. A proteção, quando ela atua, primeiro ela precisa de um tempo, ela não pode ser rápida demais ao ponto de ela confundir um transitório com um defeito e abrir indevidamente. Então ela tem que ter um tempo, às vezes tem relé que faz 2 medições para ter certeza que de fato é um defeito e não foi uma coisa transitória e tal. Então esse tempo aí está aí na faixa dos 30, 40 milissegundos. Só que quando o relé detecta o defeito, ele ainda tem que atuar um relézinho auxiliar de trip, que é um relé que leva um tempinho, porque ele é um relé que precisa de um contato com a potência boa, para poder ele enviar esse contato para abrir o disjuntor. Portanto, eu tenho um tempo aqui considerável, se falando de proteção, porque em proteção, 1 segundo é uma eternidade, é bom que vocês se lembrem disso, pelo estrago que um curto-circuito pode causar. Então, esse tempo T1, juntando o tempo de processamento do relé, mas o tempo do relézinho auxiliar que manda o contato para abrir o disjuntor, ele gira aí em torno de 60 a 100 milissegundos. Nunca deve ser superior a 100 milissegundos, mas é nessa faixa. Depois que a proteção atua, ela manda uma ordem de trip, fecha um contato e manda abrir o disjuntor. Só que o disjuntor, ele tem 2 tempos. Primeiro tem uma bobina de abertura, que leva um tempo para operar. Depois que essa bobina opera, eu vou ter que mandar abrir o disjuntor. Então vai ter um tempo de separação mecânica dos contatos. Aí os contatos se separam mecanicamente e esse tempo aqui, esse tempo da bobina de abertura, mais o tempo de separação mecânica dos contatos, é esse tempo que eu chamo de T2. Quando os contatos se separam mecanicamente, e a gente já comentou aí atrás, ainda tem um tempo para extensão do arco, porque o arco é muito forte. A gente comentou ali, por exemplo, não é nenhuma novidade que numa linha de alta tensão, curto-circuito, eu tenha lá uma corrente de 15.000 amperes. Então, posso tranquilamente ter uma corrente dessas. Então, imagina você interromper uma corrente dessa, o arco que não tem aí. E aí, a câmara de extinção de arco do disjuntor é que tem a função de extinguir esse arco. E isso não é tão rápido assim. Então, ele vai extinguir aquele arco e o tempo necessário para extinguir esse arco é o que nós chamamos de tempo morto. Então, durante esse tempo, eu não posso fechar o disjuntor porque eu não tenho a garantia de que eu extingui o arco. Naturalmente que num religamento monopolar, como eu falei, num triplo monopolar com religamento monopolar, eu tenho problemas aqui porque esse tempo considerado é o tempo morto do arco primário. Mas nós falamos ali atrás que eu ainda tenho o arco secundário. Então eu tenho um problema aqui e muitas vezes o religamento falha por conta disso, no caso do religamento monopolar. O arco secundário acaba fazendo com que o religamento falhe. Mas decorrido o tempo, dando tudo certo e decorrido o tempo morto, aí vamos dizer, um religamento tripolar em que eu não tenho arco secundário, então quando eu desligo as 3 fases, decorrido esse tempo, o religador manda um comando para fechar o disjuntor. Pronto. Aí é só que essa ordem vai também em cima de um relézinho auxiliar e vai ter o tempo também do fechamento dos contatos, é o tempo T4. Aí só nesse ponto aqui é que o disjuntor fecha e minha linha está recomposta. Então perceba que o meu consumidor ficou sem energia desde esse ponto, porque mesmo o disjuntor não tendo aberto ainda, mas na hora da falta eu já não tenho mais corrente lá para o consumidor.
a tensão já afundou, a corrente é muito alta, mas é antes da carga e não deveria, e se fosse depois também não era bom. Então veja que a partir do momento da falta até esse ponto aqui em que o disjuntor fecha totalmente os seus contatos mecanicamente, eu estou sem energia no meu consumidor. Então, fechado o disjuntor, eu ainda tenho um tempo chamado tempo de reset ou tempo de rearme, que ele começa com o comando de fechamento, não exatamente com o fechamento do disjuntor, mas quando o religador manda o comando de fechamento, ele já manda contar esse tempo. E o que é que esse tempo faz? Esse tempo é um tempo que a gente chama de recomposição do disjuntor, porque o disjuntor acabou de ser submetido a um forte curto-circuito, houve a extinção do arco, então tem que esperar um tempinho para essa temperatura baixar um pouco, para você eventualmente carregar uma mola do disjuntor, que foi usada a energia daquela mola para abrir o disjuntor. Então depois que ele recompõe o sistema todo, aí sim o disjuntor está pronto para você iniciar um novo ciclo. Então esse tempo aqui é justamente, que chama tempo de reset, é o tempo de recomposição do disjuntor para permitir um novo ciclo de religamento. É o que acontece aqui. Aí veja o detalhe. Se eu tiver um trip aqui nesse ponto, e acontece tudo isso, eu abro o disjuntor, computo o tempo morto, sai o comando de fechamento. Quando eu acabo de fechar o disjuntor, nesse intervalo de tempo ocorre outro trip, aí ele abre o disjuntor, mas o religador é bloqueado, então não tem religamento. Então vocês devem estar lembrados do filme que eu mostrei lá no começo, na primeira aula, que eu tive mais de um religamento. Mas a gente vai falar disso aí com mais calma. Então veja que se desse tempo de recomposição ou tempo de reset acontecer um novo defeito, ele é considerado defeito permanente. Aí o disjuntor abre de novo, a proteção atua, abre o disjuntor e não deixa mais religar e bloqueia o religamento. Porém, se eu fecho o disjuntor, decorre esse tempo aqui, não acontece nada, ele fica fechado. Passou esse tempo, mesmo que logo a seguir, logo depois desse T5, haja um curto-circuito, aí não é mais considerado situação sobre defeito, porque o disjuntor já está nas suas condições ideais. Então, a proteção atua e parte o religamento novamente. Por quê? Porque aqui é considerado um novo defeito. Ou seja, o disjuntor está pronto para suportar um novo religamento. Então, aqui não é mais considerado defeito permanente. E, não sei se já falei disso, mas no Brasil, que eu saiba, não existe nem 230 nem 500 kV, 2 religamentos. A filosofia aqui no Brasil é de um religamento apenas. Não existe, diferentemente daqueles religadores de média tensão que eu mostrei para vocês, que pode haver até 4 religamentos. Mas só que naquele nível de tensão, ali não provoca nenhuma instabilidade no sistema. Aqui não. Aqui você tem o risco da instabilidade. Por isso que você não dá mais do que um religamento. Eu, outro dia, acho que eu fiz um levantamento, me parece que umas 6 linhas no Brasil que tem religamento monopolar. Então o pessoal tem muito medo, eu diria, de fazer religamento monopolar. Né? Tem medo de não dar certo. Então só tem umas 5 linhas com religamento monopolar. O resto é tudo com religamento tripolar, mesmo essa linha de extra alta tensão. Então o pessoal não bota muito. É um pouco contraditório, né? Porque eu mostrei todas as vantagens, eu mostrei aí atrás, que um religamento monopolar traz. No entanto, o pessoal não costuma fazer o religamento monopolar. E aí eu imagino que as razões seja talvez o arco secundário, deve ter mais alguma coisa aí, porque em termos de estabilidade a gente viu que o religamento monopolar é melhor do que o tripolar, então não sei exatamente a justificativa para que quase não se tenha religamento monopolar. Agora, gostaria de chamar a atenção para o seguinte, mesmo não sendo, não sei se eu já falei disso, mas vou repetir aqui caso eu tenha esquecido, mesmo que não haja religamento monopolar no 230 kV, mas por exigência do ONS, dos procedimentos de rede, os projetos de 230 kV e de 500 naturalmente, todos os projetos eles têm que ser feito considerando o religamento monopolar. Mesmo que na hora de você mandar abrir o disjuntor e fazer o religamento você faça isso tripolar. Existe no relé geralmente uma função que faz o acoplamento do trip e mesmo o defeito sendo monopolar, ele manda abrir os 3 polos e manda religar os 3 polos. Então, mas o projeto tem que ser contemplando o religamento monopolar. Porque se um dia o ONS resolver que vai botar religamento monopolar, ele já está com o projeto pronto. Embora que outro dia
eu fui fiscalizar uma obra, que é uma das atividades que eu faço, e a pessoa que estava fazendo o comissionamento, eu, olhando o projeto, dei uma analisada no projeto e vi que o projeto dele não continha o religamento monopolar. Era um projeto 230 kV, não continha o religamento monopolar. Eu questionei e ele falou que o ONS teria dispensado essa exigência, não estaria mais exigindo que os projetos fossem feitos com religamento monopolar, mesmo que quando entrasse em operação, entrasse com religamento tripolar. Bom, talvez o ONS tenha tomado essa decisão por entender que nunca vai fazer isso. Se a maioria das linhas de 500 kV não tem religamento monopolar, porque ele ia ficar preparando, né, seria um projeto mais trabalhoso, mais caro, para você ter um religamento monopolar, se você imagina que nunca vai usar. Talvez esse seja o motivo. Eu me lembro que na época eu perguntei ao cliente, né, porque eu fui contratado por um cliente para fiscalizar uma empresa que ia fazer um comissionamento. E aí eu levantei o problema para o cliente, que o que eu tinha conhecimento é que ele tinha que fazer um projeto que contemplasse o religamento monopolar, mesmo que ele não fosse usado. E a pessoa ficou na dúvida, mas pediu que deixasse daquele jeito, porque a essa altura, para fazer um outro projeto, ia demorar muito, e porque já estava em comissionamento, né, teria que mudar o projeto todinho, e o cliente preferiu deixar como estava, por conta de não haver mais tempo, né, ele tinha prazo lá para entregar a linha, e não haveria mais tempo para mudar o projeto. Ele acabou deixando como estava, e até porque ele disse, bom, vai entrar tripolar mesmo, deixa assim, depois a gente vai discutir, e pode ser que depois, no futuro, eu peça uma revisão desse projeto. Bem, pessoal, aí a gente termina mais essa aula. Essa foi um pouquinho mais longa. E depois a gente parte para a aula 3 de 4. E não deixe de ver a próxima aula, ela é importante. Essa aula 3 de 4 é justamente onde eu vou fazer uma aplicação, vou discutir um caso real de tempo de religamento, mostrar o que ocorre em relação ao tempo de religamento. Então vocês não deixem de ver a aula 3 de 4, como a 4 de 4 também, que na 4 de 4 é onde eu vou analisar aquele filmezinho do curto-circuito. Tá ok, pessoal? Então, até a próxima aula.